Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Muito bem, muito boa noite. Aqui você está na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Começa neste momento com vocês o Cruzando as Conversas desta sexta-feira, dia 31 de julho de 2020. Estamos chegando no final do 7º mês de 2020 e daqui a pouco entramos amanhã no mês de agosto. Que seja um mês de bom gosto para todos nós, né? Porque chega de tanto desgosto que esse ano de 2020 está nos apresentando com a pandemia que acabou mudando os rumos das nossas vidas desde março, sobretudo aqui no Brasil. Nós estamos com o nosso Cruzando as Conversas desta noite, oferecimento da ASOF-BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, 50 anos, a evolução dos metais e Porto Color, soluções gráficas. Agradecendo aos nossos patrocinadores também e ao Badesul, que valoriza você, valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul. Naturalmente que qualquer programa de debates hoje no Brasil e no mundo não pode deixar de falar sobre a pandemia, que afinal de contas há 102 anos foi a última vez que apresentou no mundo todo e principalmente também no Brasil. Foi a gripe espanhola, que aqui no Brasil matou 20.800 pessoas. A gripe espanhola em 1918. E no Rio Grande do Sul, essa gripe espanhola também em 1918 matou 10.700 e poucas pessoas. Hoje nós temos aí números bem abaixo disso, que mostra que a desproporção do que a mídia faz, do que o ambiente midiático faz desta peste, da coronavírus, em relação a outras que já aconteceram, inclusive aqui no Brasil, como eu citei há pouco a gripe espanhola. Para conversar sobre a pandemia, claro, mas sobre a necessidade que temos de sair desta crise e principalmente os rumos que teremos que dar na retomada da economia, que é fundamental, porque vejam bem, as empresas também têm vida. Não existe CNPJ sem CPF. Então, esse falso dilema que se colocou desde o começo, vida, empresa, vida, economia, é muito falso. E nós também caímos nessa armadilha que a mídia nos preparou, de achar que quem defende as empresas, a economia, está contra a vida. Enfim, essas coisas nós vamos desfilar agora com convidados de muita qualificação, como o professor Alexis Efremides, professor, engenheiro e empresário. Alexis, muito prazer em tê-lo aqui, para debater um pouquinho sobre esses assuntos aí, que tu também domina muito bem essa questão empresarial diante da pandemia. Obrigado pela tua presença. Agradeço a oportunidade de comparecer aqui no Cruzando as Conversas mais uma vez, dessa vez com o Silvio capitaneando o programa, na companhia do Saul também, que é um grande debatedor que eu já conhecia. Então, essa questão da retomada econômica ela é extremamente importante porque há um consenso dominante já na sociedade porto-alegrense e gaúcha de que as medidas de combate, as medidas governamentais de combate a esta epidemia, elas foram, de certa forma, exageradas e, de certa forma, equivocadas. Resumidamente, se nós temos uma epidemia, se faz quarentena. Quarentena é feita com pessoas infectadas e não com pessoas sãs. Os números mostram que as pessoas que vieram a óbito são 9 em cada 10, segundo estatísticas divulgadas agora, essa semana na mídia, atualizadas, 9 em cada 10 são pessoas que já tinham outras doenças graves e outras comorbidades graves. Ou seja, o grau de letalidade da doença, conforme já analisado lá em idos de março, é uma letalidade baixa, mas transmissibilidade alta. O que aconteceu então? Essa amplidão de isolamento desnecessário, atingindo pessoas não infectadas de uma forma exagerada e arbitrária, isso fez com que os resultados se transformassem em
piores do que deveria ser numa medida de controle. É o nosso ponto de vista, a gente tem lutado por isso desde março. Todos sabem que eu tenho feito algum ativismo junto com muitas pessoas contra esses exageros governamentais, principalmente em função das defesas das liberdades individuais, porque mesmo medidas que sejam eventualmente produtivas e necessárias, elas têm que respeitar limites, não é, Silvio? Elas têm que respeitar limites, não podem ser tão arbitrárias como aconteceram aqui. Lamentavelmente, os resultados que nós estamos vendo mostraram que as medidas não foram adequadas. E essas medidas... E aquilo que agora nós vamos ter que fazer para sair desta arapuca que nos colocaram os governantes, serão debatidos a partir de agora também com a presença do professor Saul Sastre. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. É uma alegria estar aqui nesse programa, né? Já tinha vindo em outro momento. E realmente vamos falar não só de tendências, mas também de fatos que teremos então uma economia antes do Covid, uma economia pós-Covid, com o comportamento das empresas, né? Mas eu corroboro muito com o pensamento do colega Alexis. Exatamente, eu acredito que nós agora, nas nossas eleições desse ano, e esse fica sinal, nós temos que ter muito critério para saber quem nós colocamos lá para nos representar, e inclusive avaliar o grau de liderança dessas pessoas, porque nós vimos exatamente tudo isso que está acontecendo. Eu também venho me manifestando desde março, também tenho uma visão de que nós fomos colocados em quarentena sem necessidade e muito antes do tempo, e além disso, a questão de que o Rio Grande do Sul, com o seu frio tradicional, a lotação das UTIs em julho, deveria ter tido do Ministério da Saúde um olhar diferenciado para que não acontecesse o que está acontecendo agora. Então a gente vê falta de planejamento, a gente vê muito autoritarismo, com certeza. A gente vê muitas situações que não eram para estar acontecendo. Com certeza. Aliás, esses assuntos nós vamos tratar mais pormenorizadamente aqui, mas eu queria aproveitar essa deixa do Saul, professor Saul, para colocar a primeira grande questão aqui. Nós vamos tratar de administração. Por quê? A pandemia está aí e ela, na minha visão, acho que na visão de todos aqui, daquelas pessoas que pensam um pouquinho, que raciocinam um pouquinho, ela está sendo muito mal administrada no país inteiro. Só quero fazer um reparo no que tu colocaste, Saul, que é a questão do Ministério da Saúde. Ora, o Ministério da Saúde, naturalmente, ele não tinha nada o que fazer, porque o Supremo Tribunal Federal tirou completamente da atuação do Ministério da Saúde, do governo federal, qualquer responsabilidade sobre a administração da pandemia. Então, ela hoje, o que está aí, o que virá acontecer, o que já aconteceu, é de única responsabilidade de prefeitos e governadores. E aí vou começar por aí. Como é que o professor Alexis, empresário, engenheiro, viu no Rio Grande do Sul, vamos centrar no Rio Grande do Sul, como é que o senhor viu a administração da crise, seja no governo do Estado, seja na Prefeitura de Porto Alegre? Muito boa colocação, Silvio. Eu acho que a gente tem que entender isso de uma forma ampla. Nós temos que olhar a questão da saúde e muitos agentes olharam apenas para as precauções sanitárias, mas nós temos que olhar o contexto da economia e também entender como é que é o comportamento e os incentivos que movem a classe política, que é a classe governante da cidade e do Estado. Se nós nos colocarmos na pele dos governantes, a gente pode imaginar uma forte aflição que esses governantes devem ter sofrido. Não estou sendo condescendente, estou sendo apenas compreensivo. Uma forte aflição. Imagine um processo de epidemia, o vírus não é uma doença já conhecida, apesar de, obviamente, ele ter semelhança com todas as epidemias virais, porque, afinal de contas, não é uma outra natureza de criatura viva ou não viva, até como alguns entendem a questão dos vírus. Mas ele indica que haveria, sim, um comportamento viral análogo às outras epidemias, como está se comprovando. Pode ter nuances, detalhes pequenos, como uma medicação não funciona. Seria agravada
nos meses de junho, julho e agosto, como sempre aconteceu. E como qualquer doença respiratória. Claro. Em estados frios, para começar, as epidemias elas se desenvolvem mais no frio, pela concentração de pessoas, pela não saída nas ruas, pela circulação maior, pelo confinamento. E, além disso, o Rio Grande do Sul, por ser um estado mais frio, jogou, eu acho que aquela história de alongar a curva, que não foi um grande erro, porque alongar a curva significa, vamos empurrar o problema para depois, para quando? Para o pior momento, que é agora. Por isso que agora os hospitais já chegaram a 90% das UTIs ocupadas aqui no estado. Mas eu entendo, eu estava falando da questão política, porque o governante ele fica numa situação delicada, ele fica pensando, o que eu vou fazer? Se der morte, vai ser por minha culpa. Então, a tendência errada, mas eu entendo o porquê, como eu estou explicando, é do governante apertar mais do que devia. Essa é a tendência, numa tentativa de autoproteção do seu governo e, quiçá, até de reeleição, quem sabe. Então, veja bem, se houvesse uma postura um pouco mais sensata em relação à economia, as próprias medidas de combate à epidemia, proporcionando mais saúde, teriam sido mais eficazes, o que está comprovado agora. Tem um estudo, tá, que foi divulgado agora, recentemente, esses dias, do cientista Cristiano Oliveira, que ele é professor da FURG, Fundação Universidade de Rio Grande, aqui do estado. E ele fez uma análise de dados estatística muito interessante. Ele pegou o período de 15 de abril a 15 de maio agora, quando não haviam sido implantadas as bandeiras ainda. Havia começado o isolamento, em 15 de abril o governo estadual permitiu que as prefeituras adotassem políticas diferentes para cada cidade e algumas adotaram isolamentos mais restritivos e outras adotaram muito pouco restritivos. Com esses dados tabulados, depois de um tempo, esse pesquisador fez essa análise comparativa entre municípios que fizeram isolamento forte e municípios que fizeram isolamento leve. A catástrofe econômica nos municípios que fizeram isolamento forte foi muito grande, ao contrário dos que fizeram isolamento leve. E a análise dos dados a respeito de ocorrências, de contaminação e de óbitos nos dois agrupamentos estatísticos foram semelhantes, ou seja, o isolamento não teve influência significativa. Isso aqui não é chute, tá? Isso aqui é uma pesquisa de um pesquisador conceituado. Professor, o problema todo é o seguinte, professor, esse aí é da Universidade de Rio Grande. Só que a República de Pelotas, só houve a República de Pelotas. Né? O que eu quero dizer com isso? O governo do estado só houve aquele reitor lá da Universidade Federal de Pelotas que não sabe nada de nada. Essa é a verdade. Quer dizer, o que a Universidade de Pelotas está fazendo é um grande desserviço, esta é a minha opinião, para o Rio Grande do Sul e foi assumida pelo governador do estado, ou seja, ele também é responsável por isso. Professor Saul Sastre, o professor Alex colocou mais ou menos isso aí que eu quero lhe perguntar e encaminhar essa questão para o senhor. Se sabia que junho, julho e agosto, invernos, são meses já que normalmente há uma contaminação maior de gripes, tanto é que a gente toma a gripe, a vacina da gripe há muitos anos, exatamente para evitar que se pegue a gripe e se acumule gente nos hospitais. Se sabia disso historicamente. Eu sempre brinco com essa seguinte questão. Quando Moisés desceu do Sinai, ele alertou com a tábua dos 10 mandamentos, já alertava, atenção população do Rio Grande do Sul, atenção governador do Rio Grande do Sul, atenção prefeito de Porto Alegre, há 2.500 anos antes de Cristo, junho, julho e agosto tem muito frio aí, o pessoal vai ter muita gripe, então acertem de aumentar a oferta de hospitais. Moisés, há 2.500 anos, está na Bíblia, só ver. E eles não fizeram nada, então ele pergunta uma coisa, isso não é também uma administração errada dos governantes por não terem aumentado a oferta de hospitais, que hoje está se vendo, deveria ter sido feito lá, e houve dinheiro para isso, porque o governo federal mandou? Sim, é lógico, a gente estava falando sobre isso, né? Inclusive, no ano passado, pessoas eram incentivadas a não visitar os hospitais, porque estavam com infecções respiratórias e não agravaram. O ano passado, isso. E assim todos os anos. E as UTIs estavam lotadas também, então o cenário é muito parecido. O que a gente não consegue entender é o que tem por trás de toda essa histeria, né? Porque uma das formas de incentivar que as pessoas fiquem para baixo, inclusive até as questões de suicídio,
essa mídia predatória que fica apavorando as pessoas. Né? Então, por exemplo, eu sempre falo, tem alguns canais lá em casa que eu bloqueei, né, que ninguém assiste, porque está bloqueado. E tem feito bem, tem trazido uma saúde para a minha família, né, e sempre a família em primeiro lugar. Lá em casa, aliás, eu já estou há mais de ano fazendo isso, né, porque eu sempre digo assim, ó, não se contamine, não se deixe contaminar. Você sabe qual é a rede de televisão que ele está falando? Que está fazendo um grande serviço para o país e fazendo com que, por exemplo, o professor Alexis, saúde, telespectadores, ontem fechou 613 suicídios no Rio Grande do Sul a partir de março. E esse ônus tem que ser debitado ao governo do estado e à prefeitura de Porto Alegre, aqueles que não estão sabendo administrar uma coisa que eu acho que não é tão inadministrável assim. Segundo a OMS, e eu estava olhando exatamente isso, que nós estávamos com um prefeito do interior essa semana, eu estava escutando ele falar, dizendo exatamente o número de suicídios e tal, que estava aumentando. Então, tradicionalmente, o Brasil é o 8º no mundo em suicídios, com em torno de 11.800 pessoas ano, que isso equivale a 32 pessoas por dia, né, que tiram a vida. E com essa mídia, assim, com esses medo todo... Só para te fazer uma comparação, acho que por lá... OMS falando. Morrem de coronavírus 2 pessoas por dia aqui em Porto Alegre, 2 pessoas. Por suicídio, 32. E não é no só Brasil, no Brasil. No Brasil. Eu não diria só o suicídio. Mas a proporção é isso, claro, depressão, enfim. Não, e muitas outras coisas, porque muitas pessoas acabaram fugindo dos hospitais com razão, com medo de serem contaminadas por esse vírus que tem a sua gravidade, convenhamos. Mas muitas pessoas deixaram de fazer exames, muitos hospitais, aliás, quase a totalidade dos hospitais foram impedidos de gerar procedimentos não correlacionados à Covid. O que nós já sabemos hoje, indubitavelmente, quando acabar toda essa histeria excessiva sobre a pandemia, nós vamos ter uma explosão de casos de câncer, de pessoas que deviam estar se tratando, estão postergando isso para depois. Veja bem, Alex, aqui, eu fui essa semana em 2 cemitérios aqui em Porto Alegre, perguntei, no ano passado, nem peguei esse ano, no ano passado, quantos enterros acontecem nesse cemitério aqui diariamente? 10, 12. 10, 12. Sabe quantas pessoas morrem de coronavírus em Porto Alegre? 2. Não chega a ser 2. Quer dizer, isso dá a desproporção do que fizeram. Então, isso trouxe uma visão muito atomística, a gente fala isso, né? O contrário de holístico, né? Ou seja, é uma visão muito fracionada, olhando o problema por um prisma, somente foi o prisma da saúde. Bom, o problema da pandemia está colocado, nós agora temos que administrar. O grande mal de tudo isso não começou ainda, na minha visão, que são os resultados da economia. Isso nós vamos ver na segunda parte do programa. Exatamente. Então, essa visão atomística, essa visão muito estreita do problema, com medo, até entendo também, me colocando dentro das calças de um governante e tal, mas faltou um olhar maior, um olhar mais plural, né, que tanto hoje escutar outras lideranças, tentar enxergar a coisa num aspecto mais amplo, para que então pudesse minimizar todo esse problema que nós estamos enfrentando agora e começando. Eu comparo a atitude dos governantes, Alex, é o seguinte, que na medicina tem um termo que chama-se ancoragem. O que é ancoragem na medicina? E sobretudo quando o médico está fazendo a residência. Ele vê o paciente, dá o diagnóstico dele, e depois os fatos vão se sucedendo, e mesmo que esses fatos venham a desmentir, digamos assim, a não confluir com o diagnóstico dele, ele não cede terreno, ele não volta atrás. Ou seja, isso é ancoragem na medicina. Essa ancoragem pode ser transposta para os administradores públicos do Rio Grande do Sul. Eles tomaram decisões erradas, não querem agora reconhecer isso. Veja bem, em Porto Alegre, o prefeito disse que salvou 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Tá bem, eu não entendo qual é o dado científico, qual é... Como calculou isso? Como é que ele calculou isso? Agora, se o prefeito em Porto Alegre diz que salvou 3.000 pessoas, eu pergunto para o prefeito, senhor prefeito, e aquelas que morreram, o senhor assume também como sua responsabilidade? Tem que assumir.
ou não? Eu acho que nesse caso aí nós vimos uma situação em onde o prefeito se colocou dos seus procedimentos e da sua equipe numa espécie assim de sinuca. Ele ficou num corner, porque hoje eu não tenho dúvidas hoje que a prefeitura sabe que os procedimentos foram inadequados. Não temos mais dúvida disso. E o governo sabe também, todos eles sabem. Todos eles sabem. Inclusive eu me lembro, nas primeiras manifestações que nós fizemos, já fizemos 9 manifestações na frente da prefeitura de Porto Alegre, expondo isso de maneira civilizada, educada e democrática. Democrática. Isso é democracia. Democracia, ela tem origem na ágora grega, na praça, onde pessoas vão e falam o que pensam. E fizemos isso. Em algumas áreas, esses movimentos são chamados de militantes e de movimentos antidemocráticos. Eu chamo de democracia, apenas. Aí o que acontece? Desde as primeiras manifestações, a gente notou que muita gente não concordava com o nosso ponto de vista. Mas hoje, através desse esclarecimento que tem sido feito, mesmo contra alguns setores de mídia que pensam diferente, respeito o ponto de vista diferente, mas mesmo assim, o que tem acontecido é que hoje eu não tenho dúvida nenhuma que a visão dominante é que as medidas exageradas e algumas que afrontam a lógica rasa. Por exemplo, eu fiz um vídeo esses dias, que deu muita audiência até nas minhas redes aí, quando eu fui comprar uma coisa num supermercado e não podia colocar os carros no estacionamento externo do supermercado, tudo bloqueado com fitas. O que todos os clientes estavam fazendo? Estavam colocando os carros na própria calçada, onde é proibido, um atrás do outro na calçada e outros assim, digamos, meia quadra de distância. Ou seja, mudou alguma coisa? O cliente deixou de ir no supermercado? Não deixou. Ele só estacionou mais longe. Porque havia uma necessidade que deveria ser atendida. O cliente quer chegar, quer ir no supermercado e quer comprar. Ponto. Você não pode estacionar aqui, ele vai estacionar ali. Me parece assim que é um jogo de xadrez, onde um adversário joga com as brancas e não pensa no que as pretas vão fazer. Você tem que pensar na consequência. Se eu proibir o estacionamento, o que vai acontecer? Eles vão botar mais longe. Vai adiantar? Não. Então eu não vou mover meu cavalo para aquela posição. Compreende? Eu vou achar outra jogada. Isso está acontecendo. É impressionante. E outras medidas inócuas. Veja bem, lojas amplamente saneadas, com procedimentos sanitários para se proteger. Lojas investiram valores altos com aquela reabertura depois do primeiro isolamento. Aí passa lá 2 semanas, investiram, chamaram os funcionários de novo. Não pode ficar fazendo vai e volta. Aí fecha tudo agora de novo. Meu Deus, não é empresário que aguente isso. Agora tem medidas, Alex, que a gente que às vezes não quer ser mais tranquilo, fazer uma análise mais... Como a gente é crítico, eu sempre fui um jornalista crítico, por exemplo, não tem como não chamar de imbecis, certas medidas tomadas pelo prefeito em Porto Alegre, até pelo governador, chegando assim, olha, a loja só pode funcionar das 4 às 6 ou das 2 às 6. Olha, pelo amor de Deus, uma criança de 2 anos tem neurônios capazes de estabelecer o seguinte, olha, se tem um número de pessoas que vão naquele dia comprar, se elas têm um espaço maior de tempo, um período maior de tempo para fazer as compras, elas não vão fazer o conglomerado, não vão se aglutinar ali. Agora, quando tu reduz o horário, o que tu faz? Tu provoca aglomeração, quer dizer, são medidas que eram para desestimular a aglomeração e estimulam. Será que esses caras não pensam? Esses comitês do extermínio, que eu chamo, que tem no governo do estado, que tem na prefeitura, são de extermínio, exterminaram vidas, exterminaram empresas, exterminaram a esperança, e a pior coisa que tem é exterminar a esperança, porque tem pessoas se suicidando, pessoas em depressão, pessoas que não sabem o que fazer, loucas nas ruas, pedintes. Ainda bem que o presidente Bolsonaro botou esse dinheiro aí esses auxílios, esses emergenciais, que resolveu parte do problema. Se não é ele fazer isso, eu não sei o que poderia acontecer. Mais um dado interessante, no portal do trânsito, isso dado lá de 2018, 32.655 pessoas morrem por ano em decorrência do trânsito. Aí fui fazer o cálculo, 90 pessoas por dia. Teríamos uma pandemia do trânsito, então, né? Já temos, né? Não precisaríamos fechar o comércio. Aqui em Porto Alegre, talvez uma situação muito triste é a questão do mercado público. O camelódromo, o mercado público ali no centro também, né? Eu tenho visto assim, a gente tem alguns clientes ali dentro do mercado, na nossa consultoria, o pessoal meio desolado. Hoje a gente vive a questão do desconcertar, nós simplesmente desconstruímos todos os projetos que nós já vimos trazendo,
saindo de uma crise pesada de 2015 e começando a respirar, e houve uma desconstrução, e depois também a incerteza, né? Então essa é a marca de 2020, que é um ano realmente de desconstrução e incerteza. Inclusive o Financial Times, aquele nosso jornal, exatamente, ele fala assim, 2020, um ano de devastação humana e econômica. Ele coloca isso. Agora, isso, eu queria passar agora para ti essa questão, Alexis, que é o seguinte. Nós temos um processo eleitoral, o Pelé dizia lá na década de 60, e foi muito ridicularizado, hoje ele resgata o que ele disse lá, que o brasileiro não sabia votar, e realmente nós não sabemos votar. Então, diante dessa questão, eu coloco o seguinte para ti, Alexis. Nós temos, eu sou economista, tenho uma visão mais empresarial da economia e tal, da situação das empresas, trabalho com empresários, de muita palestra, ainda dou palestra no nível empresarial, e os empresários, o cara para chegar como líder de uma empresa, ele tem que ralar. Tem que ralar muito, tem que saber sociologia, geografia, história, economia. Olha, sensibilidade empresarial, mercados, preços, valor, tudo isso aí. E o cara tem que ralar para ser empresário, para comandar uma empresa. O que se exige para um cara ser um governador de estado? O que se exige para um cara ser um prefeito de estado? Nada. Qualquer um pé rapado entra na política e é o governador de estado. Qualquer um pé rapado entra na política e é o prefeito de Porto Alegre. Eu não estou particularizando os atuais, mas é assim. Então nós temos que repensar o processo político. Nós não podemos colocar qualquer um para administrar. Imagina, o cara não sabe administrar uma lojinha, a sua casa, e vai administrar um estado, uma prefeitura. A coisa mudou. Nós temos que profissionalizar e cobrar. Temos eleições esse ano. Eu estou defendendo, Alex. Não para quem está lá. Vamos renovar na Câmara e na Prefeitura em Porto Alegre. Silvio, não foi combinado, viu, audiência? Não foi combinado. Não foi combinado, mas essa pergunta parece que foi feita sob medida para mim, porque eu falei exatamente disso ontem lá na manifestação. Parece que eu podia ter gravado e reproduzir aqui, é incrível, né? Até eu fui um pouquinho sarcástico demais ontem, né? Se algum dos presentes da manifestação ficou um pouco chateado, me desculpe, tá? Não, minha intenção não era essa. Era apenas expressar uma visão que eu tenho da política, que veja bem, eu não vou criminalizar a política é necessária. É a ferramenta... A boa política. A boa política. A política como ferramenta, ela é necessária numa sociedade sadia, porque ela evita o confronto físico, ela evita a agressão. É uma negociação, um processo de conciliação. Política é isso, política existe no dia a dia. E em termos sociais, em termos de sociedade, de Estado, ela é mais necessária ainda. O que acontece com o tempo? A política começa a se desvirtuar e a boa e nobre política, ela começa a se transformar em algo abjeto. Veja bem, quem sou eu para contrariar o Pelé, né? O rei é o rei, mas vejam bem, eu tenho um ponto de vista, eu acho que mesmo votando bem, votando certo, não adianta. É verdade. Porque o sistema leva a outras coisas. Veja bem, nós não temos voto distrital. Não existe uma proximidade entre eleitor e o político eleito. Não existe. Há um descolamento. Outra questão que eu condeno muito, um excesso remuneratório para políticos. No momento em que uma categoria elege alguém com quem ela se identifica, por exemplo, alguém que representa o setor de beleza, né? Muitos agora estão em situação miserável sem poder trabalhar, empresários e barbeiros, manicures. Veja bem, quando alguém representa um setor e vai com suas reivindicações para o legislativo, por exemplo, essa pessoa, ela está envolvida com aquele meio, ela tem aquela noção, ela representa uma parcela da sociedade. Quando ela passa a ser político, ela deixa o seu trabalho para trás, ela não trabalha mais naquilo, ela troca de profissão por uma profissão altamente interessante, muito bem remunerada. Então, há, neste momento, um descolamento entre o candidato até a data da eleição e o político após a data da eleição. Há um descolamento. E nesse descolamento, respeitosamente eu digo que me parece que há uma espécie de perda de representatividade.
Ele não representa mais tanto quanto ele representava antes. Em cidades pequenas, sempre foi tradicional isso, que os vereadores se reuniam nas sextas-feiras de manhã para deliberar. E no resto do tempo o médico estava no seu consultório, o lojista na sua loja, o agricultor lá plantando o que tinha, assim, em cidades pequenas. Talvez em cidades grandes como Porto Alegre isso não seja possível. Talvez a política assuma um patamar tão complexo que exija uma dedicação. Mesmo assim, nós temos que pensar em maneiras de evitar esse descolamento de representatividade entre o político e a sua base. O político tem que estar lá representando, e não pensando na próxima eleição. Política não é fácil. Eu não tenho as fórmulas prontas de como consertar isso, mas nós precisamos pensar. E eu acho que nós já estamos vivendo um momento de ruptura nos processos políticos tradicionais. Eu noto isso em todas as esferas e no governo federal, como a amplidão é maior, na esfera federal, a gente nota isso com mais nitidez. Tentativas de mudança de paradigmas, mudanças institucionais, elas são altamente contrariadas e geram imensa reação de setores que se apropriaram da política, setores que se apropriaram do Estado, setores que se apropriaram das finanças públicas. Na verdade é o seguinte, o que está acontecendo com o Bolsonaro é exatamente isso. É a reação do status quo, que se serviu até agora da política para a locupletação de si, dos seus partidos, dos seus grupos, e não admitem uma nova política, não admitem novos termos eticamente estabelecidos. Que o Bolsonaro, a perseguição a ele é exatamente por isso. Eu vou dar um dado. Por que a Rede Globo, essa Globo lixo que nós chamamos, com toda a apropriação semântica, por que a Rede Globo está com essa guerra toda com o Bolsonaro? Sabe por quê? Vou dar um dado para vocês. Na década de 80, a Globo tinha 88% das verbas públicas que eram da Rede Globo de televisão. Na década passada, nos 10 anos anteriores agora ao Bolsonaro, baixou para 85%. Sabe quanto é que está hoje a participação da Rede Globo nas verbas publicitárias do governo federal? 36%. Aí que está o problema. Aí é que está o problema, porque o Bolsonaro acabou com aquele ganho fácil, aquela locupletação. A Petrobras dava bilhões e bilhões para a Fórmula 1. A Petrobras dava bilhões para a cobertura esportiva da Globo. Então, esse é o problema. Mas assim, eu tive a oportunidade, né, foram praticamente 10 anos da minha vida, onde eu figurei nos bastidores da área pública. E ali eu convivi com técnicos, servidores públicos concursados, técnicos da mais alta categoria, que parece que não estão sendo escutados, né? E o técnico ele serve exatamente para assessorar o político. Então, o que tem por aí também não é mero uma tentativa de acaso, não, é uma visão e tal, fracionada, não. O que tem por aí é que não está se escutando a assessoria técnica para se passar uma visão mais ampla e plural do que está acontecendo. Então, assim, pude conviver com profissionais de alto gabarito, técnico de todas as áreas, pessoas muito preparadas, né, que realmente sabem de gestão pública, fizeram concurso tal, e vieram e fazem uma grande diferença. Essas pessoas não devem estar sendo ouvidas, as pessoas corretas que fazem a gestão. E aí a gente começa, né, Alex, a falar nas nossas reformas. A nossa reforma tributária está se avizinhando, já botou o pé dentro do Congresso. Ela vai trazer muitas mudanças para a nossa sociedade. E também agora temos a questão da reforma política, que toda a crise começa a colocar para fora todas as nossas necessidades. A reforma trabalhista ela já foi um grande passo, a reforma previdenciária foi outro grande passo no Brasil, e agora se torna premente a questão da reforma política. Espero que tudo isso, né, e a gente sempre tem que olhar os fatos negativos para poder nos impulsionar para grandes transformações. Espero que tudo isso catalise, né, potencialize as mudanças que nós estamos vivendo. E, de novo, eu ressalto, né, nós temos oportunidade agora no final do ano das eleições, nós temos que ter muita consciência em quem nós vamos colocar no poder a responder por nós, para que nós não tenhamos novamente a nossa liberdade cerceada. Uma coisa é eu não querer ir trabalhar, eu estou indisposto e não quero trabalhar hoje. Outra coisa é eu não poder ir trabalhar. Sabe o que é tu ter que faturar para pagar os funcionários, pagar as contas e tu não conseguir faturar?
os lojistas desesperados. Ah, bom, mas é só o comércio. E a indústria vai produzir para quem? Certo? E o serviço como que... Apesar que nós não queremos, é que não nos proibiram de fazer isso. Exato, exatamente. Eu não queria ir para o lado de esquerda, direita, sabe? Mas eu noto assim que setores políticos de esquerda têm uma tendência maior, e está nítido isso, de apoiar esses isolamentos, e lockdown e fechamento de empresas. Setores mais à direita têm uma visão mais econômica da situação e mais holística, como um bom termo que o Saul usou. Eu fico pensando, será que isso é por acaso? Não, isso não é por acaso. Não é. Normalmente, os setores mais à esquerda não dão tanta importância a essas questões econômicas, e elas são vitais, inclusive para a saúde. A questão da saúde tem um fato aí, tem hospitais fechando já. Se eu não me engano, era o de São Leopoldo, né, Silvio? Já estava em situação pré-falimentar já, porque sem os procedimentos eletivos, não tinha mais condições financeiras de manter os seus fluxos de receita, despesa, entrada e saída. Os hospitais estão vazios. Eu fui aqui no Mãe de Deus ontem, está vazio. Aí demitiram o funcionário por falta de ocupação, porque reservaram tudo para esta pandemia aí. É uma coisa lamentável. Agora que tu estava falando da questão da esquerda, Alex, eu quero me lembrar o seguinte aqui, lembrar o telespectador e vocês aqui nesse assunto. Eles estão seguindo uma doutrina que o Lenin, lá em 1917, quando houve a Revolução Soviética, os bolcheviques estabeleceram. E eu tenho uma cartilha do Lenin, que eles estão seguindo isso. Não se surpreendam que realmente seja isso. O Lenin disse que a única forma não revolucionária de o capitalismo ser abatido, do mundo ocidental se prostrar para o comunismo, sabe o que era? Criar os chamados espaços vazios nas economias capitalistas e destruir por dentro o próprio capitalismo. É o que está acontecendo, é por isso que eles não estão interessados na retomada da economia, não estão interessados, e levam essa questão para não, tem que salvar vidas e a economia que se lixe. Porque eles estão seguindo a cartilha de Lenin. E Lenin, desde aquela época, ele disse que depois das guerras, depois da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu, a retomada dos comunistas para tomar de assalto as economias ocidentais capitalistas era destruindo o capitalismo. Eu faria um complemento à bela explanação que o Saul fez a respeito de técnicos concursados no serviço público. Todas as instituições, elas exigem técnicos concursados, competentes, sim, sem dúvida. A gente não defende de forma alguma uma anarquia social, e para isso as instituições são extremamente importantes para isso e são necessários servidores qualificados. Nós temos enfrentado, e nas conversas que eu tenho com políticos, eleitos, uma dificuldade imensa, às vezes, de conseguir que os tais técnicos executem, sim, suas funções. E isso é derivado, sem dúvida, da maldita estabilidade profissional. No momento em que um servidor ele tem a estabilidade, ele naturalmente, isso não é uma crítica pessoal, isso é uma constatação de algo humano, da natureza humana. As pessoas, um ser humano, ele se levanta da cama, naquela afã de trabalhar e ganhar o seu dia. Quando aquilo está extremamente garantido, tranquilo, não tem demissão, mesmo que não trabalhe tão bem quanto deveria, isso naturalmente desestimula essa pessoa. Não é uma crítica pessoal, é uma questão sociológica isso, que a gente tem que entender. Então, muitas vezes eu vejo políticos eleitos que eles precisam apelar aos tais cargos de confiança, porque senão não anda a máquina. Eles precisam dos cargos de confiança, senão a máquina não anda. Eles colocam lá seus cargos de confiança, que são pessoas que eles conhecem e que vão fazer a coisa andar. É impressionante. Muda um pouco a visão normalmente rasa que se tem Se tu quer ofender um político que trabalha, é oferecer para ele funcionários para trabalhar com ele que sejam concursados. É que assim, concurso público é vocação. Muitas vezes a gente distorce isso, até muitas vezes passando uma ideia de sucesso para um filho, para um sobrinho. Faz um concurso, vai ganhar bem e tal. Não. O servidor público, existem servidores públicos maravilhosos, mas por vocação, eles gostam de estar lá e fazerem o trabalho. É verdade. O que a gente tem, na verdade, é muita gente lá, e Alexis e Silvio, é um final de carreira muito triste, porque tu não te desafia, tu passa a vida toda sem se desafiar e no final tu tem uma frustração. Assim, eu vi muito funcionário público assim se aposentar. E eu vi muito funcionário público de vocação, que gostava do que fazia, que tinha vontade, que aquele cara, a gente pode observar assim, né, que o nosso sistema meritocrático na área pública é muito interessante.
O servidor que trabalha, aquele que faz a diferença, o que tu dá para ele? Dá mais trabalho. E o servidor público, aquele, é verdade. E o servidor público, aquele que não trabalha, que não faz nada, o que tu dá para ele? Tu não dá nada porque ele não vai fazer. Saúl, eu não sei se é verdade ou se é boato, mas eu já ouvi muito assim, uma história de que quando a pessoa trabalha muito no serviço público, ele passa a ser mal visto pelos demais. Verdade. Eu não sei se é verdade. Nunca fui funcionário público, eu não sei, né? Eu fui cargo de comissão. E olha, aí tem que trabalhar, porque tem que trabalhar por 3, 4. Olha aqui, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no nosso Cruzando das Conversas desta noite, dia 31 de julho. Sexta-feira, estamos conversando aqui sobre a questão da epidemia, da pandemia, dos reflexos que aconteceram, da administração má que fizeram até agora e dos reflexos na economia, que vamos tratar daqui no segundo bloco, depois desse intervalo, falando sobre como é que pode se dar isso aí, se já ainda tem tempo de retomar. Por exemplo, ontem, nos Estados Unidos, houve uma previsão de que os Estados Unidos, aliás, uma previsão não, um dado que os Estados Unidos perdeu 32% no seu PIB no segundo trimestre esse ano. Será que vamos ter esse debacle aqui também? Um rápido intervalo, o Cruzando as Conversas volta já já. (23h, 15 graus a temperatura aqui em Porto Alegre). Nós estamos aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, com o Cruzando as Conversas para a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, a ASOF-BM, defendendo quem protege você. Para Galeazzi Sul, 50 anos, a evolução dos metais, e Porto Color Soluções Gráficas. Também o Badesul, que valoriza você, valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos, em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul sempre estão conosco aqui nesta noite no Cruzando as Conversas, Alexis Evremides, engenheiro e empresário, e o professor Saúl Sastre, professor, empresário e palestrante. Nós estamos debatendo a questão da pandemia, a administração feita até aqui, o futuro daqui para frente, né, com, de repente, uma retomada das coisas, daquilo que poderia chamar de volta à normalidade. E os desafios são muito grandes, né? Eu fechei o bloco anterior aí, antes do intervalo, citando que o Fed americano anunciou que no segundo trimestre deste ano, os Estados Unidos tiveram uma queda de 32% negativo no produto interno bruto. Isso é uma coisa que eu tenho certeza vai implodir praticamente a candidatura do Donald Trump. É muito complicado ele recuperar isso aí, com uma série de coisas que aconteceram, embora eu acho que o Trump realmente é o cara que deveria continuar, porque ele também lá, a exemplo do Bolsonaro, tem essas coisas que estão acontecendo aqui, acontecem também lá, porque a esquerda lá é a mesma que acontece aqui, só que aqui é baixo nível. Professor, nossa retomada da economia, por onde vamos começar? O senhor acha que é possível que nós possamos, por exemplo, lá dados a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, está estimando que o Brasil vai ter uma queda do PIB de 9,2%. Eu acho exagerado demais, porque aqui no Brasil os dados estão recuando e o último dado do governo é 4,5%. Qual é a sua avaliação? O que podemos fazer? Nós temos que entender primeiro que existe uma forte diferença entre países desenvolvidos com muita estruturação econômica e países subdesenvolvidos, como ainda é o Brasil. Para os países subdesenvolvidos, a realidade é muito mais difícil. Em países estruturados, imagina uma Alemanha que teve uma epidemia, o início da epidemia mais cedo e já a controlou adequadamente e já está com atividades econômicas funcionando, bares, restaurantes abertos. Tu vê, o número que foi lido aqui foi 10% mais ou menos uma queda. Olha, comparado com os Estados Unidos, 32%. Né? Os Estados Unidos pegou a epidemia depois e logo isso já vai recuperar também. São economias, tanto a Alemanha quanto os Estados Unidos, com índices diferentes de previsibilidade de queda de PIB, países que vão se recuperar rapidamente. Vai haver uma perda? Sim, há uma perda inevitável, mas eles têm condições estruturais de se recuperar. Não é que o sistema capitalista seja uma panaceia, não é isso. Capitalismo é muito menos uma ideologia e muito mais uma realidade prática do dia a dia da economia.
Economia e capitalismo praticamente se confundem, porque capitalismo nada mais é do que o conjunto de processos econômicos, o sistema de trocas voluntárias entre agentes econômicos, e isso faz acontecer. Por quê? Porque um agente econômico tem interesse nisso, o outro agente econômico tem interesse em fornecer aquilo para aquele, e assim começa a girar uma máquina. E as pessoas se mexem, elas não ficam em casa, elas se levantam, elas vão e vão à luta. E isso faz o quê? Progresso. Isso é capitalismo. É de gente dinâmica fazendo trocas voluntárias. Isso é capitalismo. O que acontece em países desenvolvidos? Isso é mais fácil. As estruturações, a estrutura de país, a infraestrutura, as organizações legais, todas elas são mais adequadas para uma retomada. Em países subdesenvolvidos, principalmente o Brasil é um exemplo drástico dessa dificuldade. Aqui, com certeza, é mais difícil. Por quê? Veja bem, o ambiente econômico, o ambiente de negócios aqui no Brasil, ele é muito mais doentio, é um ambiente nefasto, ele é difícil, ele é todo maculado com coisas desnecessárias, indevidas e contraproducentes. Eu vou citar o quê? O que todo mundo já sabe. Você tem medo de contratar um funcionário, você tem medo do seu trabalho, mesmo que você faça tudo certo. Aqui a ideologia se confunde com a economia. Você tem medo da tributação porque ela é exagerada, compreende? Você tem medo do teu cliente por causa de um nefasto código do consumidor, onde inverte o ônus da prova e tal. Gente, é um ambiente judicializado, qualquer coisa vai para juiz decidir se você fez errado. É um ambiente horroroso aqui. Aí você tenta conseguir energia mais barata, aí você tenta fazer energia solar para a tua indústria, você já não pode porque tem uma restrição, porque tem um monopólio aqui, tem um oligopólio ali. Se você quiser, tiver uma grande empresa, se quiser produzir teu própria gasolina, você já não pode. Na prática agora já acabou o monopólio da Petrobras, mas em termos práticos não acabou, porque o volume de investimentos ficou tão concentrado que é muito difícil uma empresa de porte conseguir entrar nesse mercado. Ou seja, todo esse conjunto de coisas que eu pincelei, algumas apenas por aqui, isso torna esse ambiente difícil. Aí você tem que melhorar a economia, eu tenho que transportar agora que eu tenho um cliente lá no Acre, mas não tem estrada para chegar lá. Aí eu preciso levar de avião um produto de maior valor agregado, mas a empresa aérea também está hipertributada, então a tarifa fica muito cara, inviabiliza. Cara, o cara não consegue, tu tenta fazer tudo que é jeito, o ambiente é difícil. Difícil. Insegurança, riscos, tributação alta, tudo isso. Eu vejo assim, essa é a minha sugestão. Aproveitar esse momento onde a epidemia desnudou com clareza, até para quem não enxergava. Se não enxergar agora, por favor, troque os óculos, porque agora está escancaradas todas essas deficiências de ambiente comercial aqui no Brasil. Tem que aproveitar esse momento em que tudo está às claras, a distorção público-privada, o desestímulo a empreender, esse mito de que tem que fazer concurso para se dar bem, essas coisas têm que acabar no Brasil. Chega disso. E é um momento que agora está tudo escancarado, desnudo, está para todo mundo ver. Agora é a hora dos agentes políticos, da sociedade, dos agentes comerciais se juntarem com bom coração, com boa fé, deixando de lado interesses corporativos pessoais e mudar o Brasil. A oportunidade é agora, mudar o Brasil, mudar. Alex, nesse sentido eu queria te fazer uma pergunta bem ao propósito do que está dizendo, mudar o Brasil. Mas, veja bem, nós temos aqui no Brasil as chamadas instituições extrativistas e as inclusivistas. Dá para vocês verem qual é a diferença entre uma e outra. As extrativistas, por exemplo, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque elas querem extrair da sociedade para benefício próprio. Ou o Supremo não está fazendo isso, ou o Congresso não está fazendo isso, para ficar só por aí. Quer dizer, nós temos que também repensar essa questão das instituições. Quando se critica o STF, por que o STF, eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, por que o STF está preocupado com as fake news? Não é com as fake news, nós sabemos disso. Ele está preocupado não as notícias falsas, com as verdadeiras. Porque as verdadeiras que estão sendo veiculadas na internet, nas redes sociais, e são escondidas pela grande mídia. Nesse jornalismo canalha que existe no Brasil, aqui em Porto Alegre, inclusive pela puxadinha da Globo que existe aqui. Então, essa canalice da imprensa brasileira está encobrindo o grande problema, o grande câncer que existe aqui, que é o processo das instituições extrativistas. E como é que nós vamos sair disso?
uma ruptura institucional ou vai na boa, vai sair isso, vamos superar isso? Olha só, nós podemos elencar como as iniciativas mais importantes para mudar o Brasil, seria, em termos gerais, amplos, focar em redução do tamanho do Estado. Isso onde aí não é necessário ter Estado, o Estado deixe de intervir. Vamos trabalhar com as empresas privadas. O Estado não tem que se meter. Segundo, desregulamentação. Mesmo onde o Estado não vai atuar, ele não tem que ficar fiscalizando de cima como se toda a sociedade fosse uma multidão de criminosos que estão sempre tentando fazer alguma malandragem, alguma má-fé. A sociedade é boa. É boa, as pessoas são boas, o brasileiro é trabalhador, o brasileiro é um povo decente. Não precisa de uma fiscalização e uma hiperregulação para controlar tudo o que se faz. Por favor. É comunismo, né? Isso é uma cobaia. Não precisa, vamos confiar nos brasileiros, poxa. Brasileiro é um povo digno, um povo que pode ir para frente, sim. É um povo trabalhador. Vocês acham que os trabalhadores humildes não trabalham? Não querem trabalhar? São pessoas que levantam 5 da manhã, pegam 2 ônibus, andam 2 horas e vão lá para trabalhar. Esse tipo de gente é ruim? Esse tipo de gente é muito boa. É eles que sustentam o Brasil. Sustentam o Brasil. O que está acontecendo aqui? O nosso sistema político, e não vou falar só de políticos, porque eu já disse, eu já estou sendo bastante tolerante, explicando a necessidade da política e por que há um descolamento do ator político da sociedade. Nós precisamos modificar isso. Pode ser até com os mesmos políticos de hoje. Tem políticos bons, muitos bons. Inclusive aqui na Câmara de Vereadores, temos alguns vereadores muito bons, que até espero que sejam reeleitos, inclusive alguns deles. Não são muitos, mas são alguns. E eu digo, o nosso sistema político, o nosso sistema institucional, ele se transformou numa espécie de mecanismo que transfere renda da sociedade produtiva para estes setores que se apropriaram do Estado. Que muito bem colocado esse termo aqui pelo Silvio de extrativistas. Transfere renda de quem produz, seja empregado, seja patrão, seja empresário, seja um faxineiro, seja um cargo humilde, transfere renda de quem produz para quem se apropriou. Vê um outro exemplo agora, e cada vez mais, olha agora essa reforma tributária que o governador quer fazer aqui. Aumentar o prazo de isenção do IPVA de 20 anos para 40. Gente, eu fui olhar... Carros com 20 anos para 40 anos. Então eu fui olhar assim, quanto custaria o IPVA de um Fusquinha 85. Um Fusquinha 85, se não for de colecionador, porque o Fusca nem é um carro antigo, nem nada, um carro que está cheio na rua andando, é um carro velho. Está cheio nos ferro velho. O Fusquinha antigo, velhinho, caindo aos pedaços, enferrujado ali, não tem nem peça para trocar. O cara vem com aquilo para fazer. O cara, digamos lá, é serralheiro, que é uma profissão assim, onde existem muitos profissionais que trabalham sozinhos ou com um ajudante, ou seja, ele vive daquilo e trabalha o dia inteiro. Se ele não tiver cliente, ele não pode nem ir no supermercado, porque faltou dinheiro. Esse senhor vai com o seu Fusquinha a fazer uma grade, consertar uma porta ali. Esse senhor vai com o seu Fusquinha. Ele não é rico, cara. O cara tem um Fusquinha 85, pelo amor de Deus. Ele vai pagar, eu fui olhar na tabela do projeto da reforma tributária, R$ 262,47 por ano de IPVA. Mas, gente, isso aí é o que eu falei, transferência de renda. Estão tirando renda de pobre, produtivo, trabalhador, para mandar para o Estado, que nós sabemos onde vai esse dinheiro. Aposentadorias, privilégios. O que se prova, não, Alex, gente. O que se prova, não, Alex, que governar não é só tirar a bunda da cadeira, né? Como diz meu amigo Hércules, Alessio. Que as coisas são cobradas aqui. Aqui tu faz, aqui tu paga. Quer dizer, eu acho que foi uma frase muito bem educada, né? E tu acaba pagando por isso também. E aí, Saulo? O Brasil não é para amadores, isso aí é uma frase, já é um jargão, né? Ser empreendedor no nosso país exige, assim, uma série de conhecimentos. Mas tem coisas boas. Silvio, não sei se tu viu nessa nossa reforma do Estado aqui, o vinho, ele está sendo também, vai ter uma alíquota maior, né? Falei com o empresário de vinho, hoje eu dei no programa Criatividade, que nós temos aqui na RDC TV, tem empresário que estão pensando em sair do Rio Grande do Sul, parece que é isso que o governador está fazendo. Ele já tirou a Mercado Livre porque tinha interesses familiares aí de não trazer Mercado Livre para cá. Essa é a verdade. Aqui se diz a verdade e não faz a coberta como a grande mídia coberta. Mercado Livre não veio aqui por interesse pessoal do governador. Ele está tirando o empreendimento do Rio Grande do Sul para atender o seu lado pessoal. Governador, que vergonha, governador. E o pessoal do vinho vai embora também. Porque ninguém aguenta, ninguém está aqui para fazer caridade. São empresários sérios. Que, se o senhor não sabe, construíram o Rio Grande do Sul antes do senhor nascer. Eu quero dar um dado muito interessante. Em Gravataí, aqui, foi ontem, dia 30,
que a Lei da Liberdade Econômica, que foi sancionada pelo prefeito, a Lei 4212/20, que exatamente traz facilidades para as pessoas empreenderem. Eu achei muito interessante, apartidariamente falando, não é essa situação, mas foi muito sensível. Isso veio de um vereador, que eu não recordo o nome, infelizmente, veio de um vereador que está vendo exatamente o que vai acontecer, né? Existem já grandes empresas na região, em todo o nosso país, mas naquela região ali, que vai demitir muita gente. Então, qual é a grande tendência, né? O que vai acontecer a partir agora de setembro? Por quê? Porque julho e agosto é o período que os empresários têm que pagar, têm que segurar para não demitir, porque muitos utilizaram a questão do benefício de colocar os funcionários a ser pago pelo governo e tal. E agora em setembro, então, termina esse prazo para uma grande maioria. Então, nós vamos ter muita demissão. E o que vai acontecer? Qual é a tendência? O empreendedorismo por necessidade, não é por oportunidade, como fala a pesquisa GEM. Existem dois tipos de empreender, né? Ou aquele que tu detecta, que é o saudável, que tu detecta uma oportunidade, vai lá, monta um negócio e começa a prosperar e empreender. E o recurso financeiro vem exatamente disso, né? Do sucesso da classe empresarial. E também tem o por necessidade, é aquela coisa, eu não consigo emprego, bom, então eu vou fazer alguma coisa. E Gravataí trouxe essa lei exatamente isso, desburocratizando para quem quiser trabalhar. Então eu quero só registrar isso assim, né, que realmente o prefeito lá está tendo sensibilidade para incentivar o empresário. No meio empresarial se fala muito assim, ó, se o governo não atrapalhar já está bom. Né? Nós vivemos num país... Num país que chega a mudar 42, 45 vezes por dia as leis tributárias, certo? Então, se nós fôssemos fazer um livro, daria um livro da lei brasileira com 413 mil páginas só de mudanças de lei tributária em vigor depois da Constituição de 1988. Então, isso aí realmente é um absurdo. A reforma tributária está vindo, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser ingênuo que ela vai facilitar muito para os empresários. Existem rumores que o que vai acontecer mesmo é a questão da questão do governo para fiscalizar. Quando o governo federal levantou, a Receita Federal levantou o tamanho da sonegação no Brasil, ficou claro, existe a informação, mas só não tem como chegar ainda. Então, a reforma tributária ela vai trazer isso. Ela vai trazer competitividade, ela vai trazer igualdade e vai trazer facilidade para fiscalização. Agora, todas as reformas tributárias feitas nesse país... Inclusive aqui. E eu sou economista, acompanho isso há muitos anos, há 40 anos acompanho isso. Todas as reformas tributárias, não adianta o governador, o prefeito, o presidente, o Guedes dizer que não, todas elas significam um aumento da carga tributária, todas elas. Não, ele faz aqui, faz uma mexida aqui e tal, doura uma pílula, mas no fundo nós vamos pagar muito mais. É isso aí mesmo, Alex? Olha só, eu concordo inteiramente, viu? E eu confesso, tá, que eu tenho apoiado o governo federal dentro das minhas relações desde o início. Ele passou para a sociedade brasileira, que elegeu uma forte credibilidade, uma forte crença de que havia um intuito de mudança, sim. E eu acredito que isso havia. Eu acredito que ainda haja. E mudanças necessárias para o país. Né? E acredito que ainda haja. E eu fico triste de ver que o status quo consegue se tornar cada vez mais forte e inibir o governo. É a contragosto que eu reconheço isso, mas eu não queria que isso acontecesse. Essa reforma tributária que está sendo divulgada agora, que está indo, né, para o Congresso, ela inclui ela é uma coisa muito boa, tá? Que é a desoneração da folha de pagamento. Isso é absolutamente necessário, porque hoje ela atinge direto na renda de um trabalhador assalariado, privado, e vai direto para o Estado. E quem mais é prejudicado é o trabalhador. Sim, principalmente o que ganha menos, né? Porque o que ganha mais já vira PJ, né? Então escapa disso. Aí agora, ao mesmo tempo, a reforma tributária inclui algo absolutamente abominável, que é esse imposto sobre transações financeiras, mesmo que
o nosso admirável Paulo Guedes, Disfarçadamente, não queira chamar assim. É. E por que ele está fazendo isso? Eu tenho convicção, eu acompanho o Paulo Guedes há pelo menos 25 anos, desde o tempo que ele escrevia os artigos dele na revista Visão, um economista brilhante, honrado. Eu me lembro na campanha de 89 para a presidência, quando ele, se um certo candidato fosse, provavelmente ele seria o ministro da Economia lá em 89. É uma pessoa reconhecida, respeitada no meio acadêmico liberal, no meio econômico liberal. Você, como economista, com certeza sabe tudo isso que eu estou falando, né? Claro. Então, melhor que eu até. Então, eu digo assim, Paulo Guedes, ao colocar esse imposto, que eu tenho certeza que ele não concorda com esse imposto, mas ele está tendo que defender, a minha leitura é de que ele não está achando caminhos. A reforma tributária deveria ser colocada juntamente com a reforma administrativa. Eu acho que o governo perdeu o timing. O ano passado demorou muito com a Previdência, com a Previdência, exato, a trabalhista foi feita por Temer. Tinha sido anterior. Aí demorou muito, demorou, não dava, era difícil fazer, aí virou o ano, porque era o ano passado, no final do ano passado, era para outubro ter entrado com a administrativa, até você não citou a administrativa, Sal. Eu acho fundamental essa. Também. A administrativa é essencial, porque como é que a gente planeja um orçamento? Você pensa, vou gastar isso, isso e isso. Né? Tá, quanto que eu preciso? Do Estado diante da você tem que comparar receita, despesa. Então, todo mundo já está careca de saber que o Estado está inchado, tem um monte de coisas desnecessárias, absurdas. Tem que cortar. Tem que cortar. Não adianta, vamos fechar as contas, equilibrar para não ter déficit. Não adianta mais, Alex, tem que cortar. Essa situação da pandemia trouxe exatamente, reforçando essa argumentação que tu fazes, que eu defendo também. Para te fazer uma reforma tributária, tu tem que saber qual é o tamanho do Estado que tu quer. Exato. Então, essa pandemia mostrou o quê? A completa ineficiência, ineficácia, indolência e desqualificação do Estado. Quando nós, economistas, eu sou muito perseguido por causa disso, me chamo de liberal, né? Os liberais, né? os lá de Chicago, os Chicago Boys, defendem Estado mínimo. Quando nós defendemos o Estado mínimo, é exatamente em função disso. O Estado tem que ser mínimo no tamanho e máximo na eficiência. Perfeito. Ele tem que ser necessário onde ele é necessário e sair de onde não é necessário. No Brasil, o que acontece? Tem gente aí que me telefona, às vezes me manda coisa dizendo assim, está vendo? Ó, vocês agora está vendo por que é essa crise da saúde? Por que vocês defendem o Estado mínimo? Mas exatamente o contrário, isso me dá mais alimentação. Se o Estado fosse mínimo, poderoso e eficiente, nós não teríamos essa crise na saúde. Justamente esse Estado inchado é que está causando esses problemas todos. Porque não tem dinheiro. Quando tem dinheiro, os caras desviam. É que não adianta imaginar que botar dinheiro no Estado vai ser bem aplicado. Não vai. Isso é utopia, isso não existe. Porque, e é óbvio, eu posso provar agora, qualquer um, não tem como me retrucar. A prova que eu vou dar agora. Você pega o dinheiro do João e dá para o Paulo gastar. Ele vai gastar melhor o dinheiro do João ou se o próprio João gastar seu próprio dinheiro? Alguém consegue contestar isso? Não, o João vai gastar o dinheiro dele do jeito que ele acha certo. O Paulo não vai gastar tão bem. Não vai. Bom, nós temos uma série de questões aí e eu gostaria de passar para o professor Saúl antes do nosso outro intervalo, professor. Naturalmente que essa situação toda vai determinar uma mudança, uma reorganização na área do trabalho. Que alterações o senhor acha que vão acontecer? Quer dizer, o cara que fazia uma coisa na empresa, se ele voltar e se a empresa dele sobreviver, o que ele vai fazer? Qual será o novo perfil, o perfil do novo trabalhador a partir de agora? Foi falado aqui, né, na volta da normalidade, né? O empresário que acredita que vai voltar à normalidade, ele vai acabar perdendo a empresa, porque a normalidade hoje ela está em cima das incertezas. Então não se sabe. Existe assim uma esperança muito grande em setembro, porque vem a primavera e tal, e as coisas vão melhorando. Então agosto seria o último mês assim que nós teríamos muitas dificuldades ainda. Bom, nos meus clientes lá que nós trabalhamos a questão da reestruturação, nós estamos nos preparando para trabalhar em qualquer bandeira. Então, na bandeira preta, na bandeira vermelha, na bandeira laranja, ou seja... Tricolor, vermelha, colorada, exatamente. O que acontece? Uma academia, por exemplo, ela não pode esperar a pandemia voltar para ela voltar à normalidade, porque pode ser que não tenha essa normalidade e não terá. Ela precisa atender o seu cliente de maneira remota, ela precisa continuar atendendo o seu cliente de maneira presencial, ela precisa se reinventar.
E é exatamente isso que está acontecendo, né? Tem muita gente, como toda crise, que está ganhando dinheiro. Por exemplo, saiu essa matéria na Financial Times, lá de Londres, né? Por exemplo, a Amazon, ela aumentou em 401 bilhões de dólares o seu valor no mercado devido à pandemia, os seus ativos devido à pandemia. A Microsoft em segundo lugar, a Apple em terceiro, a Tesla em quarto. A Tesla é muito interessante porque por que a Tesla, né, é uma fábrica de automóveis? Porque também ela traz a questão tecnológica, onde ela aposta que nós não teremos mais os nossos carros do futuro, nós teremos sim robôs, táxis fazendo o trabalho para nós e nos cobrando por milhagem. E com isso a ação na bolsa dela, num período de pandemia, cresceu muito. Também temos a questão da Tencent, temos o Facebook, Nvidia, Alphabet no caso é a holding do Google, PayPal e T-Mobile. Todas essas empresas, essas 10 primeiras, 9 são norte-americanas e uma somente ela é chinesa, que é a Tencent. O que eles têm então? Tecnologia, e-commerce, jogos, entretenimento, informação, forma de pagamento, forma de telecomunicações. O Covid desconstruiu muita coisa, desconstruiu muitos projetos, mas agora ele começa a construir uma nova realidade. Por exemplo, lá na minha empresa nós institucionalizamos que não teremos mais visitas presenciais. Então a gente consegue maximizar a prospecção de clientes fazendo 5, 6 reuniões, coisa que antigamente a gente conseguia fazer 1, 2 por dia. E hoje tu vai lá, o celular, né, ou em alguma plataforma, a pessoa do outro lado ela já está acostumada com isso, ela também não quer a tua presença, e aí tu consegue fazer a comunicação, fazer o negócio de uma forma muito mais objetiva. Isso vai afetar o turismo de negócios? Sim, muito. Muito. A questão do turismo, a questão das creches também, né? São situações assim que eu eu tenho clientes na área de turismo, assim, e eu fico pensando a reinvenção. A reinvenção nessa área desafia muito. Nós estamos com uma demanda muito reprimida para viagens. As pessoas estão loucas para sair, para viajar e tudo mais, e não estão conseguindo, né? Elas estão temendo também, tá? Um temor aí, uma coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho no programa. Exatamente. Essa área, essa situação de experienciar, e tu tem que estar lá de forma física, é um desafio para a gestão das empresas. Mas o que ficou, então, né? O que vai ficar, assim? A questão tecnológica acelerou, a gente tem que começar a repensar nas questões das aulas, porque ficou provado também que talvez ir à aula à noite e ficar lá 3, 4 horas, talvez a gente consiga otimizar esse tempo e sim, uma aula presencial, mas de forma remota, como estamos fazendo aqui na televisão, talvez tenha mais resultado. Então, não todas as aulas em sala de aula em formato tradicional, não é o modelo à distância, mas é um modelo híbrido, que é um pouco à distância e um pouco presencial. Também as questões do trabalho remoto, né? Existem empresas que não vão mais trazer de volta o funcionário. Também aconteceu uma coisa muito interessante num cliente nosso lá, ele colocou o pessoal em trabalho remoto e foi um estresse muito grande, porque tu precisa preparar a casa do teu colaborador para que possa ter um ambiente remoto. Então tem que investir hábitos da casa, uma internet melhor, botar equipamento, preparar para que ele possa conviver com a família junto e seja produtivo. Isso. E alguns desses colaboradores se deram conta, os diretores da empresa se deram conta que eles não faziam falta. Né? E acabaram demitindo. Então, nós, certo, agora na volta, nesse novo ambiente, nós vamos aprender a trabalhar com menos pessoas. É verdade. Certo? E isso também é um desafio, porque o que nós vamos fazer com as pessoas que serão dispensadas, né? Nós vamos trabalhar com menos pessoas de uma forma mais eficiente. O talento, então, ele começa a imperar. A geração, ela... Agora que esse fato também se dê muito fortemente nas assembleias, nas câmaras de vereadores e no Congresso Nacional. Né? O que o Saul está definindo aqui é o chamado novo normal. É um novo normal. O novo normal vai ser com mais desempregados, com mais concentração de tarefas, com mais multiplicidade de tarefas no corpo de funcionários, com menos contato físico, com muito mais virtualização, muito mais digitalização,
farão muito mais uso de ferramentas à distância. Esse vai ser o novo normal. Isso veio, muita gente não ia para esse lado por inércia, né? Porque o ser humano é uma criatura de hábitos. Ele pode saber fazer, mas ele não faz. Quando ele se habitua, bom, aí ficou natural. Por amor não foi, agora você pela dor, como você diz. Agora, como criaram o hábito de fazer live, de ver aula à distância, agora que criou o hábito, ficou fácil agora, já se acostumaram, isso não vai voltar atrás, não. Então, a nossa normalidade, eu sempre falo, né? Nós temos uma realidade empresarial antes do Covid e pós-Covid. A vida, realmente se reconstruiu. Algumas gerações, né, as gerações mais novas estão mais acostumadas a fazer reuniões remotas, a conversar e tudo mais. A nossa geração já é um pouco mais difícil, a gente tem alguma dificuldade, a gente gosta muito do presencial, mas ficou provado também que é só uma questão de hábito, é questão de experimentar e pronto, já se gostou do outro modelo e o outro modelo já está funcionando e já está indo. Agora, eu falo isso assim de uma maneira com energia, mas ao mesmo tempo tem muita tristeza se avizinhando por aí, que significa o manancial de gente desempregada, o manancial de pessoas que vão ser obrigadas a empreender e não sabem empreender, nunca se foram preparados para isso. E aí voltamos lá, as escolas elas têm que se reinventar, reciclar, tem que formar empreendedores e tem que começar pelos professores, porque se fizermos uma pesquisa, o que é empreendedorismo, para muitos professores, eles entendem que é abrir um negócio próprio. E não é, nós precisamos de empreendedores na área pública, na área política, precisamos de empreendedores, precisamos desenvolver lideranças. Trabalhos do SEBRAE, do CIE, esses aí vão ser fundamentais, sim, né? Sim. Nós tivemos, o mundo teve, há 2020 anos atrás, teve uma divisão fundamental que persiste até hoje. Antes de Cristo e depois de Cristo. Agora vamos ter outro AC e DC. Antes da coronavírus e depois da coronavírus. E depois da coronavírus vamos fazer um rápido intervalo. Depois vamos para o último bloco do programa e vamos ver essas consequências todas aí, como é que esse processo todo pode se dar e, sobretudo, a expectativa de cada um tem aí sobre esta retomada, que esperemos que não vá demorar muito, né? Estamos chegando aí em setembro, daqui a pouco, primavera, e já são quase 6 meses, 5 meses já foram, né? 6 meses vamos chegar para ainda tentar destruir esse inimigo, que é um inimigo oculto, né? Um inimigo espiritual, que é esse coronavírus. Ele morre com água com sabão, mas a ciência não conseguiu derrubar ele ainda. Bom, o rápido intervalo aqui no nosso Cruzando as Conversas. Voltamos em seguidinho aqui com nossos convidados Alex Evrebides e professor Saul Sastre, debatendo aí a pandemia, a epidemia, essas coisas todas aí, e a correlação com as nossas vidas. Já voltamos. Com minutos, a temperatura caiu 14 graus centígrados aqui em Porto Alegre. Nós estamos com o nosso Cruzando as Conversas, debatendo aí a pandemia, as consequências, a retomada da economia, como isso pode se dar e as mudanças, né, da nova normalidade, como está se dizendo aí, que vai acontecer tão logo essas medidas restritivas, né, vorazes, restritivas dos governos diante do problema. O nosso Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, 50 anos, a evolução dos metais e também Porto Color, soluções gráficas. E do Badesul, o Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul. Estão conosco aqui no nosso Cruzando as Conversas, Alex Evrebides, engenheiro e empresário, e o professor Saul Sastre, professor e empresário. Nós já falamos muito sobre essa administração da pandemia, as consequências daqui e dali, as coisas erradas que se fizeram muito mais coisas erradas do que o certo. Se tivéssemos tido essa inversão, coisas certas e menos coisas erradas, certamente, né, nós não estaríamos sofrendo um problema até hoje aqui no Rio Grande do Sul. Porque desde março, o governo federal, que teve o seu protagonismo da administração da crise tirado pelo STF, mandou dinheiro para tudo que é lugar aí. Aliás, mais houve desvio de dinheiro, corrupção, tanto é que já estão um processo vários governadores e prefeitos aí pelo Brasil afora, que não fizeram o que deveriam ter feito. Aqui no Rio Grande do Sul, para ficar no nosso caso, não foram feitos hospitais e agora se alega que, como sempre acontece em junho, julho e agosto, né, há uma pressão de demanda em cima dos hospitais e a oferta ficou lá porque
os governantes, prefeito de Porto Alegre e governador, não fizeram o dever de casa. E agora querem acusar a todos nós de nos responsabilizar pela irresponsabilidade deles. Bom, e aí, professor? Mais alguma coisa aí sobre que eu estava colocando? Não, eu quero deixar... Sobre esse novo perfil do trabalhador, né? Como é que as instituições que trabalham, o senhor é palestrante, que trabalham com a mão de obra, qualificação, e aí? Acho que a palavra que vem agora, a nova tônica dos novos tempos, né, seria a questão da inovação. E a inovação em termos gerais, em processos, na parte na parte comercial, em toda a parte, colocar isso é fator de sobrevivência, principalmente contando com questões tecnológicas, né, dentro do seu trabalho. E isso, o pessoal pensa assim, isso tem que ser em grandes negócios. Não, isso é num restaurante, é o delivery que veio para ficar também. Então, o fast food hoje tem que pensar nisso, mesmo estando dentro de um shopping, ele tem que ter alternativas de sobrevivência, criando, então, uma forma darwinista de sobreviver num mercado de qualquer bandeira. Certo? Ou seja, não importa como é que vai estar o cenário, se vai estar fechado o comércio, se vai estar aberto, a minha empresa vai sobreviver e ela vai conseguir sair, né? No caso, ter os seus índices de crescimento. E uma questão que mudou muito também são as questões de planejamento. Eu, quando há 20 anos atrás, dando aula, eu dizia que planejamento era para 5 anos. Hoje a gente tem que fazer planejamento trimestral e olhar o mês e ver se realmente a coisa funcionou. Então, indicadores de desempenho, os KPIs lá, eles têm que estar muito bem aferidos e sempre atento ao mercado, né? Porque as mudanças de mercado, quem não estiver alinhado a isso, não vai conseguir fazer a sua empresa prosperar. Bom, daqui a pouquinho nós vamos começar a retomada, isso vai acontecer, tomara que seja o mais breve possível. Eu gostaria de perguntar para o professor Alex Evrebides o seguinte, professor. Nós, ao longo dessa pandemia, nós vimos que a grande imprensa fez uma campanha, um protagonismo e lançando pânico nas pessoas. As pessoas estão temerosas de sair de casa, tem gente que olha para fora, vê onde é que se encontra um bicho, se vai pegar ou não vai pegar. Eu tenho, minhas 2 filhas, por exemplo, quase não me deixavam sair de casa. Poxa, então... Houve uma forma de atemorizar, de colocar o terror na mente das pessoas, que é a pior coisa que tem quando tu domina a mente das pessoas. Ele pergunta uma coisa, professor, esta retomada, ela não deveria ser precedida, e aí a responsabilidade também do setor público, e essas grandes redes não vão fazer isso, porque ajudar as pessoas elas não fazem, de fazer uma campanha publicitária para quebrar um pouco esta forma das pessoas estarem hoje atemorizadas, mentalmente subordinadas, subjugadas, com pânico. Tem empresário que não abre a sua empresa porque não tem quem compra, o pessoal está com pânico e não quer sair na rua. E aí? Eu não acredito que isso aconteça. Desculpem aí eu estar sendo pessimista, mas para os governos ter uma sociedade, ter membros da sociedade assustados é útil para os governos. Eu tenho profundas ressalvas a qualquer governo. Eu diria assim, a minha esperança é que nesse momento em que o Estado está desnudo, as suas ineficiências estão escancaradas, a minha esperança é que haja... O rei está nu. A minha esperança é que agora que não tem mais óculos escuros tapando a realidade do Estado e das suas ineficiências, é que agora a classe política, a classe empresarial, a sociedade como um todo consiga se unir e fazer mudanças de forçar redução de Estado, desregulamentação, tirar tanta verba de Brasília e sim que os recursos públicos fiquem concentrados justamente onde eles são gerados, nos seus municípios, nos seus estados, indo muito pouco para a União. Inclusive o governo federal concorda com isso e tenta fazer e não consegue. É incrível, é incrível. O primeiro governo federal que tenta perder poder não consegue, é inacreditável. E aí eu tenho certeza que com se essa minha esperança se concretizar, aí nós teremos a capacidade empresarial do povo brasileiro aflorando barbaramente. O povo brasileiro é empreendedor, é corajoso, é dinâmico. Ele vai sim progredir, mas o Estado tem que parar de atrapalhar, parar de tirar dinheiro, parar de extorquir, parar de cobrar um monte de impostos, parar de atrapalhar. Pode sim. Todavia, isso é minha esperança.
eu digo, eu não sou tão otimista, eu espero isso, mas eu acho que essas visões de Estado, tipo social-democracia, elas vão ter um campo muito fértil agora para florescer na mente da sociedade, inclusive com propostas anti-progresso, como renda mínima universal, como um monte de benefícios tal, que não vai dar certo. Eu vou, no último... 30 segundos, Silvio. Eu vou lembrar de um outro momento de ruptura. Hoje é por causa da Covid, dessa ruptura que nós temos a chance de fazer, né? Mas nós tivemos um momento muito claro em 87, antes da nova Constituição de 88. E eu me lembrei aqui que nós tivemos uma capa da revista Veja, que ficou famosa, do dia 14 de outubro de 1987. Fazem 33 anos atrás. Essa capa apareceu Mário Henrique Simonsen, um grande economista, muito respeitado, com viés liberal também, e ele disse assim, isso se chamava Nova República, na época em contraposição ao fim da ditadura militar, que tinha passado alguns anos. A Nova República, abre aspas, a Nova República está embarcando numa aventura perigosa, a tentativa de reinventar a roda. O Brasil está hoje diante do risco de ratificar simultaneamente uma opção irracional pelo atraso tecnológico, pela xenofobia, pelo estatismo e pelo mais nefando dos tipos de capitalismo cartorial que já se abateram sobre sua história. Um regime democrático montado na máquina centralizada, farisaica, gastadora e irresponsável que se encastelou no Estado terá o mesmo destino que seu antecessor, o colapso. A mesma coisa de 33 anos atrás vale exatamente hoje. Meu professor, a mesma coisa. Mário Henrique Simonsen. Professor Saul Sasser, 1 minuto para a sua consideração final. Eu quero agradecer, assim, como eu disse, muita alegria de estar aqui debatendo um tema bastante importante, né? Acredito que a sociedade hoje, o trânsito já nas ruas já está um pouco mais movimentado, as pessoas já não estão mais aceitando determinadas situações porque viram que foram situações, proposições inócuas, né? Que as coisas se acelerem um pouco mais, que a economia retome. Eu não estou falando sobre ações temerárias na saúde, eu uso máscara, eu lavo as mãos toda hora, eu uso álcool gel, eu visito pessoas, eu tenho a distância, o distanciamento controlado. Eu evito me aproximar de pessoas com grau de risco que devem sim se manter a quarentena, ou seja, não está se falando numa liberalidade na área da saúde e não vão pegar essa coisa e tudo vai dar certo, né? Não, não é assim. A gente tem que voltar à realidade dentro de uma normalidade, se preservando. Com responsabilidade, cuidando da saúde, ou seja, também não podemos pregar agora o desequilíbrio para o outro lado. Bom, agora vamos trabalhar e azar que o vírus pegue todo mundo. Não, nós temos que manter aquela visão plural que se falou, que faltou na visão, ou seja, esquecer o atomístico e pensar no holístico, pensar no todo para poder ter uma vida equilibrada. Muito sucesso a todo mundo aí. Alex Everemides, engenheiro e empresário, a sua consideração final, 1 minuto, Alex. Obrigado, Silvio. Obrigado a toda essa imensa audiência que prestigia o programa. Eu vou, nas minhas considerações finais, então, dentro do tom ameno que estamos tendo hoje, eu vou lembrar que o Silvio falou várias vezes de uma emissora chamada Globo aqui. Lá em casa não tem esse problema. Lá em casa, nossas TVs estão sempre no canal 24, a RDC TV, o tempo todo. Não tem esse problema lá em casa. E eu estou com uma esperança, eu estou com muita esperança, apesar de eu ser um pouco pessimista, eu tenho minhas esperanças. Eu quero que volte logo. O programa que eu mais gosto da programação da RDC TV. Gourmets na TV. Volta logo o Gourmet na TV, porque eu adoro aquele programa. Volta, Calil, volta ao vivo aqui os programas acontecendo. A grande diferença, obrigado Alexis, obrigado professor Solo, a grande diferença do jornalismo que se faz aqui, também em outros veículos independentes, é a opinião independente não comprometida com interesses privados, particulares e ideológicos. E esse jornalismo, bom jornalismo, aqui se faz aqui na RDC TV, canais 24 e 524. Um rápido intervalo, voltamos, nós vamos falar com o João Carlos Silva e a sua opinião lá direto de Brasília. Uma boa noite e até o próximo programa.
Bom, olá, João Carlos, em Brasília, bastidores da capital federal. Como é que estão as coisas por aí? Eu acho que ele acha que tá... Tudo bem, Silvio? João, só para teste, tá? Tá. Silvio Sabateste. Alô, João, como é que estão as coisas aí, meu parceiro? Como é que estão os bastidores de Brasília? O presidente te deixou aí hoje, é? Tá aqui no Rio Grande do Sul? Tranquilo? Quanto tempo? 50, tá. João, tu quer conversar com ele de novo? Vai lá. Eu não estou ouvindo. Ele não tá ouvindo? Tá baixo o Silvio, hein? E agora, Silvio, vê se tu escuta ele. Agora estou ouvindo. Pode ser. Tu escuta o João? Tô. Oi, João. Oi, Silvio. Beleza, 30 segundos, tá? Tá legal. beleza. Faz de fatia, beleza. Muito bem, nesse espaço do Cruzando as Conversas, nós vamos saber um pouquinho sobre os bastidores de Brasília. Diretamente lá com o nosso companheiro, nosso parceiro aqui do programa, João Carlos Silva. Aí, João Carlos, o presidente te deixou sozinho aí, está aqui no Rio Grande do Sul ou já voltou para aí? Ele já chegou em Brasília. Tudo Ai. bem? Como vai, Silvio? Que bom. E aí, o que tem de novo por aí? Sempre tem novidade, né, João? Você que é um atuante na economia, impressionantemente o agronegócio bombando, apesar da pandemia, né? Sim. Com 62 mil novas vagas no primeiro semestre. E é o único setor que aumentou vagas de trabalho durante esse tempo todo, esse tempo de pandemia que o Brasil vive, o mundo inteiro vive, né? Uhum. Graças a Deus, né? Que está salvando a pátria, né, João? Salvou a pátria. Apesar do clima político, essas incertezas todas que estão ocorrendo, essa questão do Centrão também está ganhando uma acentuação muito grande no contexto político nacional, né? Ouvimos hoje uma entrevista do deputado Arthur Lira, e ele dizendo que o Centrão, essa disseminação, dissolveu as alas todas do Centrão, cada um foi para um lado, não tem muito a ver com a disputa eleitoral da presidência da Câmara, pelo contrário, tem muito, porque os candidatos que vão disputar a vaga de presidente da Câmara dos Deputados, obviamente vão vir do MDB, que é o deputado Baleia Rossi, e do Republicanos, que é o Marcos Pereira. Uhum. Por que eu estou dizendo isso? Eu venho dizendo isso já há alguns dias. E a imprensa hoje deu também algumas coisas, falou alguma coisa sobre isso. O deputado Arthur Lira tem problemas jurídicos graves. É um político de prestígio, tem um bom relacionamento com os colegas, tem trânsito no Planalto. Mas será que a Câmara vai querer um Eduardo Cunha, um segundo Eduardo Cunha, um presidente que poderia ter problemas com a justiça no meio do caminho? Acredito que não. Então, com isso, cresceu muito aqui o nome do deputado Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, é o líder da bancada do MDB na casa, e do Marcos Pereira, que é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Então, esse embate todo, essa questão do Centrão, o MDB saindo, o PSDB, o DEM, os partidos, isso, com certeza, o foco é direcionado à Câmara dos Deputados, à cadeira do presidente Rodrigo Maia. Uhum. Ô, João, como é que está aí a reforma tributária? Porque aqui se fala muito de que o ministro Paulo Guedes está fazendo uma reforma que não é muito da vontade dele, que ele está sofrendo pressões. Aí é isso mesmo? Tens essa impressão? Sim, o texto, quando foi entregue naquela solenidade na residência do presidente do Senado, ninguém viu o conteúdo, né? Uhum. Foi entregue a pasta, tal. Quando foram ver o conteúdo na Câmara dos Deputados na parte da tarde, tomaram um susto.
E a questão da reforma tributária, você tem duas leituras aí. Você tem a leitura da Câmara e a leitura da Presidência da República, que seria o Paulo Guedes. O deputado Rodrigo Maia disse que muitas coisas ali não passam. Realmente não passam, porque o deputado Rodrigo tem a Câmara na mão. Os deputados não vão. É contra o que o presidente determinar. E essa questão da reforma, ela já vem de estudo, já tem algum tempo, no gabinete do presidente Rodrigo Maia, através do ex-deputado Luiz Ricardo Raul, do Paraná, que não foi reeleito, tinha vários mandatos, mas é um espécie de consultor nessa área tributária da Câmara, que é um grande conhecedor do assunto. E dois deputados federais que cuidam disso diuturnamente, que é o Baleia Rossi e o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Eles questionam muito o que o ministro Paulo Guedes pontuou. Não é, na verdade, aquilo que o Brasil precisa, a questão de uma criação de mais imposto. A reforma tributária ela vai ter muitos percalços ainda no Congresso. E tem a oposição que não vai votar o texto. Tem setores do governo que também não aprovam o texto. E tem o presidente da Câmara que também não aprova a questão do aumento de impostos. Então, isso aí vai ser eles vão ter que chamar o ministro Paulo Guedes para entrar num acordo. Ou o ministro Paulo Guedes refaz o texto não passa. Ou, de repente, vai passar um texto aquilo que o Congresso deseja. Perfeito. Essa questão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e a saga dele de também proibir o Facebook e esses espaços dos bolsonaristas fora do Brasil também, o governo vai recorrer. Qual é a chance de haver uma revolta nessa situação, um retorno das coisas? Quando houve o problema dos fakes em geral, né, que a gente acompanhou, muitos ali foram detectados e cobrados até. As contas de deputados, parlamentares, não parlamentares, de pessoas ligadas aos parlamentares, ao presidente da República, foram acionados juridicamente. Agora, o que se diz? O presidente Jair Bolsonaro não achou conveniente essa questão da proibição das contas. O governo vai chiar dentro do seu campo o campo de concentração, seu campo de contra-ataque. E terá os parlamentares que vão sapatear para terem as suas contas de volta, desbloqueadas. O que se diz também muito aqui é que determinadas ações jurídicas extrapolam qualquer tipo de conceitos. Porque um assunto é um assunto, o outro assunto é um outro assunto. Então, juridicamente, o que eu já conversei com alguns juristas aqui de Brasília, muitos dizem que isso vai cair por terra. Agora, quem produziu todas essas questões de fake irá responder juridicamente, não tem nem dúvida. E outra, os parlamentares que estiverem envolvidos por conta disso, você vai ter que ter provas, você vai ter que ter uma série de coisas jurídicas para poder acusá-los. Se você não tiver, vai ser bobagem. Cai por terra. João Carlos, o presidente mudou muito a sua atitude diante, sobretudo, da imprensa. Ele agora, hoje, evita, né, o contato diário como ele tinha com a imprensa. E isso, de certa maneira, reduziu muito as áreas de atritos que, a partir daí, acabavam acontecendo. Essa foi uma medida que ele tomou? Quem é que está influenciando ele nessa nova estratégia de comunicação dele próprio? Você sabe que o Palácio da Alvorada é residência oficial. Se o presidente da República tem seu porta-voz que diz para a imprensa a opinião do presidente e o que a República faz no momento. O presidente da República, Jair Bolsonaro, de festivo, saía do seu carro e ia conversar com a imprensa, com os populares, discutia com a imprensa, xingava um, xingava outro, aquela confusão que ele gosta de fazer. Claro, o sistema, o impacto populista dele vai de encontro ao que a população, os seus eleitores gostam. Quando ele decidiu não fazer mais aquilo, então dando
ressonância muito ruim dentro do próprio governo, muito grande, dentro do Palácio da Alvorada e dentro do Palácio do Planalto. O presidente ouviu um conselho dado pelo ex-presidente Michel Temer. É um político centrado, organizado, sabe falar com a imprensa, está no momento adequado para se posicionar. E o presidente não fazendo mais isso, você pode observar que a última pesquisa que foi publicada, ele já cresceu muito, já está recuperando o terreno perdido. E ele faz bem ao país, não descendo do veículo e dando aquelas entrevistas ali na saída, na entrada do Palácio da Alvorada. Porque o presidente da República, ele pontua o país. Qualquer coisa que ele diz, ele monta a pauta do dia da imprensa e da opinião pública. Então, qualquer coisa que ele venha dizer que tem um som diferente daquilo que ele possa imaginar ter falado, e não falou e saiu uma outra coisa, ele acaba com o dia do governo. Ele briga junto do Congresso Nacional. Que muitas vezes ele falava, ele debatia com a imprensa na porta do Alvorada, o Congresso rebatia ele. Quer dizer, nesse ponto ele é certo. Ele não tem que sair ali para ficar dando entrevista, acenando, discutindo com jornalistas. E tem o seu porta-voz. O porta-voz cabe ao porta-voz relatar o que está acontecendo no governo para a imprensa e o que o presidente da República pensa. Nesse momento, é adequado ele não causar problemas verbais. Enfrentamos uma pandemia violenta, uma crise econômica, uma crise mundial. Qualquer coisa que o presidente venha falar distorcidamente dá um impacto desnecessário ao Brasil. Tá certo. Alguma informação final aí para, em 30 segundos, terminar o nosso papo, João Carlos? Não, nós estamos agora a pauta da semana de alguns vetos governamentais no Congresso Nacional e essa discussão que continua do Centrão, para ver para que lado vai os partidos políticos, principalmente o PSDB, com essas operações que José Serra e Geraldo Alckmin, que estão muito em silêncio. Eles estão trabalhando uma reformulação dentro do próprio partido, porque as eleições municipais estão aí, né? E foi atingido diretamente em São Paulo. Claro. Colégio eleitoral muito forte dos tucanos. Tá bom. João Carlos, obrigado então por essas informações dos bastidores lá de Brasília. Um grande abraço, um bom final de semana aí. Para você também, muito sucesso, viu? Grande abraço a todos. Muito obrigado, um grande abraço. Bom, agora sim nós chegamos ao final aqui do nosso Cruzando as Conversas desta sexta-feira, dia 31 de julho. Amanhã, 1º de agosto, que tenha um mês de bom gosto aí para todos vocês. Uma boa noite, um bom final de semana. O Cruzando as Conversas volta segunda-feira. Até lá. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.